Além dos eucaliptos, conheça as outras espécies usadas como componentes florestais na ILPF. Esse é o tema da nossa capacitação tecnológica na integração lavoura-pecuária-floresta. Olá pessoal, eu sou Valdemir Laura, pesquisador da Embrapa Gado de Corte e vou abordar o componente florestal, outras espécies além do eucalipto. Durante as aulas que vocês já assistiram, os colegas têm abordado essencialmente o eucalipto, que é a espécie florestal mais plantada e mais utilizada nos sistemas integrados, né, sistema silvopastoril, ILPF, e também em plantios florestais puros, né. Essa aula complementa a aula de outros colegas, como o Vanderlei Porfírio, o André Dominguete, e o Miller e o Roberto Giolo, em termos das espécies florestais. Bem, os sistemas silvopastoris, como também foi abordado em outras aulas, eles uma variação dos sistemas agroflorestais ou agro-silvopastoris que são abordados na sigla ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Eles têm, obrigatoriamente, em algum momento, animais e árvores na mesma área, por isso que são silvopastoris. E essa combinação, junto com culturas, ele pode ser um arranjo espacial ou temporal. As formas de implantação, os arranjos, linha simples, dupla, tripla, foi muito bem abordado pelos meus colegas, referindo-se a plantios com eucalipto. Então, eu vou focar em outras espécies, mas como em decorrência de baixa disponibilidade de informações para outras espécies, muitas vezes eu vou ter que recorrer a exemplos de eucalipto, né? Bem, então, inicialmente, já abordando um exemplo de eucalipto, a gente vê uma área, um plantio florestal de eucalipto puro, com menos de um ano, e onde a gente pode observar na fotografia que há alguns erros, né, para começar. É uma área, ela está limpa, bonita, né, mas é exposta à erosão. Uma outra observação é que foi feita uma desrama precoce, as árvores não têm uma altura suficiente ainda para a primeira desrama, e essa desrama ela foi feita no facão, cortando a uma distância da árvore de 2, 3 centímetros, que vai dar um nó. Então, apesar de as árvores estarem muito bem cuidadas, bem nutridas, há algumas observações que no sistema integrado seria melhor, o solo seria coberto e a desrama seria feita posteriormente. Então, a gente parte de uma imagem dessa para procurar no sistema integrado uma fotografia muito bonita, com árvores de excelente qualidade, boa desrama, uma pastagem verde, né, bem vigorosa, bem viçosa, e os animais utilizando dessa forrageira. Então, ainda uma foto com eucalipto. E nesses componentes nós vamos ter quais componentes? Árvore, gado e as pastagens interagindo. Então, é extremamente importante que a combinação, como vocês viram nas outras aulas, não prejudique o sistema, em demasia um ou outro componente desse sistema. Bem, então, nesse aspecto, eu devo pensar qual é o meu objetivo principal. O objetivo principal é a árvore. Eu vou ter uma densidade maior de árvores, cuidar mais da árvore e mesmo que eu tenha uma redução da produção de forrageira. Ou o meu objetivo é aproveitar a área com pastagem e vou ter as árvores como adicional, então eu vou focar na produção animal. Então a gente observa naquela foto com as ovelhas, a foto inferior, nós colocamos os animais de uma forma até prematura e eles comeram algumas árvores. A gente observa que eles roeram as cascas dos eucaliptos, né? E essa árvore vai morrer ou com o vento vai derrubar. Mas se o meu objetivo for preferencialmente usar a área como pastagem, perder algumas árvores, 10%, 5%, não vai prejudicar. Bem, se o meu objetivo for árvores, então, a árvore de boa qualidade, a gente observa ali, fazendo a desrama, né, cuidando mais da árvore. Então, inicialmente, esse qual que é o objetivo? Mais pasto ou floresta. Bem, a árvore vai entrar no sistema, e aí é um exemplo de uma árvore que não é eucalipto, né, com uma série de benefícios, também abordado em outras aulas. Captura de gás carbônico, seja para compor a própria matéria
orgânica dessa árvore, ou ela vai sequestrar carbono também, né? Vai ter ganhos de nutrientes da atmosfera que estão em partículas de suspensão, isso é quase desprezível, mas também ela captura, recicla esses nutrientes. Pode ter filtração biológica de nitrogênio se ela for uma leguminosa, ou associação com micorrizas, aumentar a superfície de contato e absorção de fósforo. Também ela pode romper camadas compactadas do solo, redução de ventos, né, barreira quebra-vento, manter a matéria orgânica em maior quantidade no solo, reciclar essa matéria orgânica, as raízes que estão no solo em decomposição vão colocar esses elementos no solo e reciclam nutrientes, buscam nutrientes que tinham sido lixiviados no perfil do solo para a superfície, aumentando a eficiência e o aproveitamento desses elementos. Então, a introdução da árvore vai causar um grande impacto no sistema. E, em função disso, o que é extremamente importante? Escolher qual árvore eu vou colocar no sistema. E, para isso, existe uma série de perguntas, as mesmas perguntas que foram feitas nas outras aulas para eucalipto, serve para outras espécies que não eucalipto, nativas ou exóticas. Então, qual a finalidade da floresta? Quem é o consumidor? É a primeira pergunta. Antes de decidir qual a espécie eu vou plantar, ou qual clone, se for um de eucalipto que eu vou plantar. As condições ecológicas da região, clima, solo, topografia, conhecimentos silviculturais disponíveis, né? Existem informações a respeito? Onde que eu vou comprar esse material? Eu vou comprar o material seminal, né, de sementes ou de clone. Vou plantar num determinado local. Nesse local, alguém já plantou? Já existe alguma experiência de plantio dessa espécie nesse local? Então, são algumas perguntas que nós vamos abordar durante essa aula. Primeiro, pensando no consumidor, vale aqui as mesmas premissas para eucalipto, para outras espécies que não eucalipto, né? E parte desse conteúdo também foi abordado na aula do Dr. André Dominguete. Então, a madeira é para serraria? Movelaria ou laminado? Eu tenho mercado consumidor próximo? Qual a área, né, o raio economicamente útil que eu posso levar essa madeira? Que madeira se presta para esse fim? Então, são perguntas que têm que ser feitas. Poste de eucalipto, para cerca, para edificação rural, quais são as demandas? Existe empresa de tratamento desse material na área, né? Lenha ou carvão, né? Lenha para secagem de grãos, para siderurgia, para cerâmica, são vários fins. Qual que é o raio econômico disso? É viável esse raio econômico? Qual que é a distância que eu posso levar essa lenha? Celulose. Existem clones, né, no caso de eucalipto específico para celulose. Outras espécies florestais também podem ser usadas para celulose. Só que a produtividade é menor, então opta-se por eucalipto. Uso na própria propriedade, né, ou para caixotaria. Então, a primeira pergunta antes de decidir plantar uma floresta: qual é o mercado consumidor? E tem também, além da madeira, os produtos não madeireiros, que em algumas literaturas são chamados de subprodutos, mas eles são produtos da floresta, mas não madeireiros, né? Então, tanino, óleos essenciais, melhorias visuais da propriedade, quebra-ventos ou benefícios ambientais, têm que ser valorados também. Bem, então eu vou implantar um sistema. Observando as perguntas anteriores, eu decidi a espécie florestal. O arranjo, a distribuição, a forma de plantio vai depender do meu objetivo. Qual é o seu objetivo? Conforto térmico animal? Diminuir o calor ou o frio para os animais? Em função disso, eu posso escolher uma espécie ou outra e o número de árvores e a distribuição na área. Madeira e produtos não madeireiros. Bom, então, nesse caso, eu preciso de mais espécies e cuidar melhor de mais espécies. Posso variar as espécies ou mais árvores por hectare e variar o arranjo, colocar mais árvores. Quebra-vento, valorização da propriedade, embelezamento, contenção de erosão hídrica ou eólica ou outros fins. Então, a partir de eu definir o meu objetivo, eu posso planejar o sistema. E para isso,
quais são as características que são desejadas na espécie florestal. Qualquer que seja a espécie florestal. Então, isso coincide também com aquelas características desejadas para o eucalipto. E depois, nós vamos discutir cada uma dessas características. Elevada rusticidade, crescimento rápido, uso múltiplo, copa pouco densa, fixação biológica de nitrogênio, se possível, crescimento monopodial, isso é extremamente importante, sistema radicular mais profundo, características silviculturais conhecidas, não possuir toxinas e não possuir propágulos que possibilitem que essa árvore, essa espécie vire um problema. Bem, então essa é a lista das principais características desejadas para o componente arbóreo. Nós vamos discutir cada uma delas com exemplos. Por quê? Porque ao final dessa aula você possa ter uma ideia do que é importante você observar para decidir que espécie florestal plantar. Bem, então rusticidade, né? O que é uma espécie mais rústica? Ela tem uma resistência ou uma tolerância aos fatores bióticos e abióticos, fatores ambientais estressantes. Então, dentro de fatores bióticos, fungos, bactérias, insetos, são pragas e doenças. E os abióticos? Acidez do solo, frio, calor, geada, alagamento, são esses fatores abióticos. Essa resistência, essa rusticidade, ela é proveniente da variabilidade genética. Então, eu posso ter uma espécie que tem a variabilidade genética e alguns indivíduos têm essa rusticidade, essa tolerância, outros não. Então, o que eu devo fazer? Procurar alguém que tenha feito, já avaliado essa diferença do potencial genético, tenha feito melhoramento genético. Se for uma espécie que é possível a propagação vegetativa, seja por estacas ou gemas, uma clonagem. E a partir daí eu tenho plantas idênticas àquela planta mãe com a característica de rusticidade já incorporada. Se não for possível propagação vegetativa, algumas espécies, principalmente as espécies nativas, têm uma dificuldade de propagação vegetativa, fazer cruzamentos e seleção desse material, aqueles que têm e avaliar quais mantêm a sua rusticidade. No slide seguinte, nós vamos ver uma avaliação para o elemento mais importante disponível nos cerrados, que é o alumínio. Então, é um trabalho publicado em 1996, na revista NAPAB, Pesquisa Agropecuária Brasileira, onde foram avaliadas várias espécies florestais, com algumas espécies cultivadas, e a resposta delas ao alumínio, à acidez no crescimento das raízes, né? Então, a gente observa aquelas que estão com a carinha verde ali, né? Peltofólio duplo, acácia manja e eucaliptos grandes, que não estão nem aí para a acidez. Elas ficaram na faixa, o crescimento da raiz, quase 100% de quanto comparado na ausência do alumínio. Então, elas são bastante tolerantes ao alumínio. Numa faixa intermediária, a carinha amarela ali, nós temos várias outras espécies, onde ela foi comprometido de 40% a 50% do crescimento das raízes na presença do solo ácido, da presença da acidez do alumínio. Então, elas tiveram uma redução de mais ou menos 50%. No vermelho ali, nós temos 4 espécies, onde o crescimento foi em torno de 20% a 30% só, quando comparado com a condição plena, né? Entre os quais está a setinha vermelha ali, milho. Então, elas são tão sensíveis à acidez quanto o milho. E as 3 últimas lá, com a setinha a plaquinha de proibido, né? Cedro, o cedro brasileiro, né? Sesbânia, que é uma planta de margem de rio, e Leucena, que é uma leguminosa forrageira, muito produtiva, mas muito exigente em fertilidade do solo. Elas são tão sensíveis à acidez quanto o algodão. Então, dá para ver que existe uma variabilidade muito grande, desde espécies que são bastante tolerantes, aquelas 3 últimas de verde ali, né? Quanto espécies bastante sensíveis. Óbvio, eu não vou escolher a espécie por isso, apenas pela tolerância à acidez, mas conhecendo a resposta dela à acidez, eu sei da necessidade de aplicar calcário ou não e o quanto de calcário aplicar. Então, para mostrar que existe uma variabilidade muito grande de tolerância à acidez. Bem, também uma característica interessante, aquela segunda característica da lista, é crescimento rápido, né? Isso foi falado nas outras aulas para clones de eucalipto. Para as outras espécies também, a gente quer uma espécie, uma planta que cresça muito rápido, porque no sistema integrado, onde eu vou colocar os animais,
eu preciso ter, como foi dito por vários colegas em outras aulas, um DAP, né, um diâmetro da altura do peito, de pelo menos 6, 7 centímetros, para eu poder colocar os animais. Se a árvore tem um crescimento muito lento, vai demorar mais tempo para eu colocar os animais nessa área. Então, por que, respondendo, né, o eucalipto é a espécie mais plantada? Porque dentre as que a gente tem de espécies florestais, é aquela que tem o crescimento mais rápido, então que atinge esse ponto muito rapidamente. Então, se eu tiver uma árvore que cresce rápido, eu vou precisar fazer lavoura, manter essa área isolada por menos tempo, reduz custos de manejo e minimiza a necessidade de múltiplos cultivos, né? Eu posso usar uma muda alta também, uma muda de espera, mas é antieconômico, né? Então a gente vai ver no próximo slide alguns trabalhos com o crescimento de várias espécies nativas. Não são muitos, a gente tem pouca gente estudando espécies nativas. Então nós temos uma foto, né, de Urocan, é um híbrido de eucalipto, de Urophila com camaldulensis, com 8 meses de idade, mais ou menos 5 metros de altura, né? Isso é para contrastar, é proposital. Nós temos aí uma espécie nativa, Canafístula, com 5 meses, ela está com mais ou menos 1,60 m, 1,70 m, né? É uma espécie, eu vou falar muito dela nessa aula, porque ela é uma leguminosa, ela tem um grande potencial, e nós temos vários dados do crescimento dessa árvore. E tem um professor da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal da Grande Dourados, trabalhando na seleção de materiais mais uniformes e mais vigorosos. Então, ela tem um potencial para movelaria, é uma leguminosa, né, mas a gente observa na foto que as outras árvores não têm o mesmo tamanho, né, mas é um potencial de crescimento. E, nesse caso aqui, eu tenho duas espécies, o ipê roxo e a aroeira, com 2 anos de idade, que não passaram de 1 metro. Então, se eu fizer um plantio num sistema integrado, quantos e quantos anos eu vou ter que esperar para poder colocar animais nessa área? Então, é algo que deve ser levado em conta muito fortemente, né? Essa é uma outra foto de uma planta também nativa do Cerrado, né? O jatobá do Cerrado, não é o jatobá da Mata Atlântica, ela tem 1 ano de idade, aquela primeira seta está mais ou menos no nível do solo, do colo, ela deve ter uns 40 centímetros de altura, e tem pelo menos aí essa moça, eu recebi essa foto, deve ter 1,60 m, 1,65 m, tem quase isso de raiz, né? E a pessoa que me passou essa foto disse o seguinte: quando a gente olha uma floresta de Mata Atlântica ou uma floresta amazônica, a floresta está para cima do solo. As árvores de cerrado é uma floresta invertida, ela está para baixo do solo. Então, é uma árvore, o jatobá, tem um crescimento lento do que a gente está vendo, para fora do solo. Mas o quanto ela cresceu dentro do solo? Pensando em sequestro de carbono, poderia ser uma espécie interessante, porque ela iria sequestrar carbono dentro do solo, com a permanência muito grande. Então, é algo assim que, olha, essa planta não cresceu, ela cresceu muito, ela investiu muito em raiz, né? Bem, esses dados nós obtivemos aqui na Embrapa Gado de Corte, a sobrevivência 30 dias após o plantio de 11 espécies nativas do Cerrado, né? E aos 30 dias temos dados de 12 meses também. Então a gente observa, né, as duas primeiras ali, o ipê e o jacarandá, com 100% de sobrevivência, a aroeira, a terceira espécie, com 94%, 75%, 69%. Abaixo de 50% é uma sobrevivência muito baixa, teria que ser um replantio de quase 50%. Isso oneraria muito a produtividade. Bem, essas árvores, 1 ano depois do plantio, nós tínhamos árvores com 1,20 m, né, no caso do chico-marago, a guazuma, 1 metro, o ipê e a caroba, o angico 96, 94 guanandi e canafístula, né, o Petrophorium dúbio, com 86 centímetros. As outras com um crescimento muito baixo. Essa área onde foram plantadas essas árvores é uma área de 20 anos de pastagem. Ela foi adubada, fertilizada e o crescimento não foi tão significativo assim. Eucaliptos com essa idade teria 5, 6 metros, né? Então, pensando assim, vou plantar uma espécie não eucalipto, né, que o assunto dessa aula é outras espécies florestais não eucalipto, eu tenho que pensar muito bem no planejamento, né? Diâmetro do colo dessas mesmas espécies, lembrando o seguinte, esses dados são de diâmetro do colo, é o diâmetro da árvore ao nível do solo.
E para eu poder colocar animais na área, eu tenho que ter pelo menos 6, 7 centímetros de diâmetro à altura do peito, a 1,30 m de altura. Então, 3,4, 3,3, 2,9, 2,7. Um ano depois, eu precisaria esperar pelo menos mais 2 anos para poder colocar animais nessa área, mantida essa taxa de crescimento. Então, considerando a altura dessas árvores, um ano depois do plantio, e o diâmetro, a altura do colo, sobressaíram, não é uma recomendação, mas sobressaíram Chico Magro, Canafístula, Caroba e Ipê, tanto pelo diâmetro do colo no quadro à esquerda, quanto pela altura. O cedro tinha o maior diâmetro do colo, 3,38 centímetros, só que era a antepenúltima espécie em altura, com 59 centímetros. Então, a árvore ela precisa ter altura, diâmetro e, na sequência, vamos falar de outros fatores, como a densidade de copa também, para ela ser uma espécie indicada para os sistemas integrados.